Isaías 42, versículo 24, 25, nós vamos ler alguns do 43. Diz assim: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele que contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Agora o versículo 12, queridos. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor já tem nos abençoado, já temos aprendido, ouvido a Tua voz através das canções, da comunhão com os irmãos. E rogamos ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco, que a Tua palavra possa encontrar morada nas nossas vidas e que o Teu Espírito nos dê discernimento, coragem para aplicá-la, para viver de acordo com o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa frase finalzinha do versículo 13 que nós lemos, né? Agindo Deus, quem impedirá? É um texto muito conhecido, né? Antigamente nós costumávamos ver essa frase em algumas outras, como se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos paralamas dos caminhões, né? As casas das nossas vós tinham quadros, né? E tinha aquela pombinha branca, e geralmente tinha quadros dessa frase, adesivos de carro, tatuagem. Muita gente tatuou essa parte desse versículo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Hoje em dia essa frase já não está mais tanto em alta, né? Hoje é Deus, pátria, família, ou nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Mas a verdade, queridos, é que realmente nós precisamos ter essa frase, essa verdade, que o Senhor agindo, nada pode impedir, cravada em nossos corações. E lembrá-la dela todos os dias. Porque nós somos humanos e não é difícil nós nos vermos em situações com medo. Nós temos medo do passado, né, e isso nos traz remorsos, medo de alguma coisa não resolvida no passado vir à tona. Nós temos medo, às vezes, do presente que estamos vivendo, passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, de saúde, seja ela de família. Nós temos medo do amanhã, daquilo que a gente não conhece, o medo do desconhecido. Eu lembro que antes da Sinara ganhar a Heloísa, né, nós conversávamos e eu falei: amor, e agora? A gente vai ser pai, vai ser mãe? Como que vai ser? Eu não estou preparado. Nós temos medo. Nas últimas eleições, quando trocou o governo, tem um amigo nosso, ele tinha planejado férias para o ano seguinte, e aí trocou o governo, no dia seguinte ele foi lá e cancelou férias, porque não dá para viajar mais, com medo do futuro, medo do amanhã, medo
desconhecido. E o texto que nós lemos, Israel, o povo do Senhor, está com medo. O contexto aqui, o povo do Senhor está cativo. Né? Israel foi dividido no Reino do Norte, né? Israel, onde foi varrido pela Assíria, e o Reino do Sul, né? Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Então o povo de Deus está disperso, está cativo, está sofrendo, está com medo. Medo de aquele senso que eles tinham de que era um povo escolhido, um povo exclusivo de Deus, de isso ter sido ilusão. Medo do Senhor não se importar conosco, não ver a situação que a gente está passando. E pensando neste medo, no medo da displicência, o medo do Senhor de ver e não se importar, eu me recordei da passagem, né, de Marcos 4, quando os discípulos estão no barco junto com Jesus, está tendo uma tempestade, as ondas estão quebrando contra o barco, eles estão desesperados com medo. E a expressão que Marcos usa, que é interessante, que é diferente de Mateus e Lucas, que é quando os discípulos acordam Jesus, Jesus está dormindo em meio à tempestade no barco, e aí Marcos usa assim: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? Porque eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa. Diante da situação ali, eles estavam de mão atadas, não havia nada que eles pudessem fazer. Mas eles já haviam testificado o poder do Senhor Jesus. Então a questão não era se Jesus poderia fazer algo para salvá-los, porque eles sabiam que Jesus podia. A questão era se Jesus se importava em fazer algo. E a pergunta deles, conforme o relato de Marcos, é: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? O Senhor está aí dormindo, o barco está para naufragar. E Jesus, nós sabemos o restante da história, levanta, os repreende, falam que eles têm pouca fé, repreende os mares, e então tem bonança. Esta era a questão, o medo. O medo que o Israel tinha, eles sabiam que Jesus era poderoso, que Deus era poderoso para resgatá-los. Mas o medo de, será que Deus está indiferente à nossa dor? Será que Ele está vendo o nosso sofrimento e não se importa? E na verdade nós vamos ver que tanto para o povo de Israel quanto para as nossas vidas, nós temos muitas razões para descansar no Senhor, para não ter medo, para confiar, mesmo em meio ao caos. E eu gostaria de que nós olhássemos para o texto e víssemos 7 razões para que nós não tenhamos medo, para que nós confiamos no Senhor. A primeira razão, olha aí no versículo 24 e 25 do capítulo 42, é que Isaías vai dizer que quem entregou Israel e Jacó ao cativeiro de Babilônia foi o próprio Senhor. Mas como assim nós não temos medo porque o Senhor está nos punindo? E o fato do Senhor nos punir, queridos, o fato do Senhor nos corrigir é prova do amor de Deus. Tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Hebreus vai dizer que o pai que ama é aquele que corrige. Quando o Senhor pesa a mão sobre o seu povo, porque eles se envolveram com a idolatria, eles deixaram de prestar culto somente a Deus, se envolveram com povos estranhos, o Senhor está mostrando uma forma de amor. Nós não estamos, queridos, à mercê do Senhor, sendo propriedades de Deus. Nós não estamos, graças a Deus, entregues às nossas vontades e às nossas inclinações, como filhos mimados que podemos fazer o que quisermos e não ter consequências. Deus, por nos amar, Ele nos pune. Ele permite a adversidade. Ele permite a tribulação. E a mão do Senhor aqui no povo dele foi pesada. Sabe? A vara do Senhor, o jugo do Senhor foi forte. Porque, de fato, Ele queria ensiná-los. E
quem ama, né? O pai que ama, ele exorta, ele quer o bem para o seu filho, ele é santo e requer de nós um compromisso com a santidade dele. E a partir do momento que o povo do Senhor virou as costas para esse Deus, Deus não deixou de ser pai, apenas colocou em prática, né, o atributo, né, do pai que corrige, do pai que ama. Esse é o primeiro motivo, para que nós não tenhamos medo. Graças a Deus nós não estamos entregues livremente às nossas paixões, às nossas inclinações, sem que Deus se importe com isso. Um segundo motivo para que nós não tenhamos medo é porque nós somos criados e formados pelo próprio Deus. O versículo 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. O termo aqui nos remete à criação de Gênesis. Assim como o Senhor trouxe à existência o universo, trouxe à existência tudo que existe, colocou ordem, o Senhor trouxe à existência o povo dele. Nós não somos frutos, né, apenas de um relacionamento, de um amor, ou, né, do desejo ou não dos nossos pais. Nós somos projetos do Senhor. O salmista vai dizer que antes mesmo que nós tivéssemos forma, o Senhor nos viu todos os nossos dias e decretou cada um deles em seu livro. Nós somos criaturas feitas pelo próprio Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós não somos, né, um acaso, nós estamos aqui com um propósito. O versículo 7 do capítulo 43 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Nós temos um propósito aqui na terra, nós somos criados para a glória do Senhor. Muitas vezes, né, as ciências, as filosofias se desdobram, né, em achar sentido para a vida da humanidade, em achar sentido para tudo que ocorre no mundo. E nós já temos essa resposta. O motivo de estarmos aqui, o motivo do Senhor ter nos formado, de nos ter visto na eternidade, quando ainda nem a nossa geração, nossos pais existiam, era porque Ele queria ser glorificado e quer ser glorificado através das nossas vidas. Em muitas vertentes religiosas, eu acredito que há talvez uma displicência, né, ou até mesmo uma banalização do propósito do Senhor de maneira muito pessoal, né, com profecias duvidosas às vezes, todos os dias, a todo instante. Ah, o Senhor te mandou falar isso, Deus quer isso para a sua vida, hoje é para você fazer isso. A palavra do Senhor já nos revela qual é a vontade de Deus para nós. E a vontade do Senhor para nós é que nós o glorifiquemos. É por isso que nós somos criados e formados. Seja na profissão X, seja na profissão Y, seja morando numa cidade tal, ou aqui ou ali. É claro que o Senhor tem planos específicos para nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a condição de estudarmos, de procurar um emprego melhor, de formarmos a nossa família. Isso tudo não foge, nenhuma vírgula, dos planos do Senhor. Mas, em última instância, tudo o que fizermos, o nosso viver, o nosso falar tem um objetivo: glorificar o Senhor. É para isso que nós somos formados e por isso nós não precisamos temer. Um terceiro motivo, diz aí no próprio versículo 1, é que o Senhor nos remiu. Algumas versões vai dizer o Senhor nos resgatou. Olhando para a história do povo de Israel, Deus resgatou o seu povo da escravidão do Egito. Deus agora faz a promessa de resgatá-los do cativeiro babilônico. E Deus nos redimiu, Deus nos resgatou da nossa escravidão espiritual. Deus nos remiu das cadeias do pecado. Né? Como nós estudamos domingo passado, nós somos livres pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos tirou da escravidão e nos tornou livres nele. E por isso nós não precisamos temer. O acusador já não tem mais poder sobre as nossas vidas.
A promessa que o Senhor está fazendo aqui para o povo dele vai muito além dessa liberdade política, social, mas ele está falando também dessa liberdade espiritual, que ele selaria com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a expressão, a forma conjugal que ele usa no verbo, é de algo já acontecido. Deus nos remiu, Deus nos resgatou, Deus nos redimiu. Porque as promessas do Senhor, a partir do momento em que elas são feitas, podem ser consideradas como já cumpridas. Ele é fiel e nenhuma delas deixa de ser cumprida. O que o Senhor prometeu irá acontecer e por isso é como se já tivesse acontecido, já que o Senhor não está na nossa esfera temporal, o Senhor está acima disso, né, de tempo e espaço. E por isso nós podemos descansar no coração do nosso Senhor e não ter medo, porque nós somos redimidos pelo Senhor. Um quarto motivo, queridos, ainda no versículo 43, é que diz: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo nome, tu és meu. O Senhor nos conhece. Essa parte, né, do versículo quer dizer de intimidade, quer tratar de que o Senhor nos trata de maneira pessoal. Ele nos chamou pelo nome, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso passado, o que a gente está passando agora e o que a gente vai passar amanhã. Ele sabe, às vezes, que a gente chora escondido, que a gente está, às vezes, com a carcaça, mostrando no exterior que está bem, mas no nosso interior nós estamos tremendo de medo, sofrendo, angustiados. O Senhor nos chama pelo nome, nos trata como filhos amados. O final do versículo vai dizer que tu és meu. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não estamos à deriva. O Senhor não nos trata como uma nada. Ele conhece a nossa história. E por isso nós não precisamos ter medo. Um quinto motivo ainda, agora no versículo 2, é que diz que nós não precisamos temer, porque eu estou contigo. Vai tratar da companhia. E vai falar que quando nós passarmos pelas águas, vamos ler na íntegra. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, se nós olharmos de maneira literal para esses elementos, tanto da água como do fogo, o Senhor livrou seu povo de situações como essa. O Senhor abriu o mar e literalmente o povo passou pelo mar em terra seca. Da mesma forma aconteceu com o Rio Jordão. Usando a figura do fogo, o Senhor livrou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente. Mas o Senhor quer dizer aqui que as provações, as tempestades, as tribulações da vida que nós passaremos, Ele estará conosco, e por isso não há o que temermos. Quando Ele tirar o povo que está cativo, da mão da Babilônia, Ele caminhará com este povo até Jerusalém novamente. Quando a gente passa por alguma dificuldade na nossa vida, alguma tempestade, alguma fornalha, em que de fato a gente pensa assim, não, essa agora não tem recurso, nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. E é interessante que o texto diz que quando vocês passarem, Ele nos assegura que a gente vai passar pelas aflições. E é comum nós vermos hoje, infelizmente, uma inversão de valores, uma espécie de teologia de permuta, em que nós ofertamos tanto, ou fazemos e praticamos tais dogmas, e a nossa vida vai estar totalmente isenta das tempestades, das provações, nós vamos viver mil maravilhas. Não é isso que o Senhor nos fala. Ele nos assegura em que nós vamos passar, e quando nós passarmos, Ele nos assegura a companhia dEle em meio à tempestade, não a ausência delas. Ele nos assegura que elas não nos vencerão, ainda que essa tempestade, essa tribulação, nos leve à morte.
porque a morte do justo não é uma derrota. É só o início de uma vida plena e eterna com o Senhor. O cristão verdadeiro, ele passa pelo luto, ele passa pelo câncer, ele passa pela enfermidade, ele passa pelo desemprego. O que ele pode ter certeza é que ele não está passando sozinho. O Senhor está com ele. E isso não o vencerá em última instância. Porque a palavra do Senhor é fiel e ele diz que nós não precisamos temer por causa disso. Um sexto motivo, querido, é que nós não precisamos temer, porque nós somos preciosos para Deus. Versículo 3 e 4, acompanhe aí. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O Senhor não mede esforços, o Senhor não calcula preços para nos redimir, para nos resgatar. Ele usa a expressão aqui de dar nações importantes e poderosas em troca do seu povo. E a maior oferta em remissão às nossas vidas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não mediu esforços ao ponto de entregar seu Filho para nos redimir, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós estivéssemos aqui hoje falando com Ele livremente, na certeza de que Ele está nos ouvindo. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E essa verdade não implica em mérito algum nosso. Isso implica no que o Senhor é, nos atributos graciosos e misericórdios do Senhor. Porque, como nós vimos nos versículos 24 e 25 do capítulo 42, o povo não fez caso do Senhor. Nós continuamos a afrontar o Senhor com os nossos pecados constantemente. Ele sabe que não há nada em nós de bom, algo que possamos ofertar, que faça valer a pena Ele ter enviado o seu Filho. E aqui nós nos debruçamos diante desse amor que nós cantamos, esse amor inexplicável, essa graça que simplesmente nós recebemos. Ele não poupou esforços, não mediu tamanho, amor e enviou o seu Filho para redimir as nossas vidas. E por isso nós não precisamos ter medo. E o último motivo que eu gostaria de refletir com vocês, para que nós tenhamos paz, calma, tranquilidade na nossa vida, está no versículo 13, nessa frase final. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é um Deus que age. E quando Ele age, não tem nada nem ninguém que possa impedir o seu agir. Durante a história da salvação do seu povo, a condução, quantas vezes a humanidade se esbarrou no impossível? Quantas mulheres estéreis o Senhor fez fértil para que a geração do Senhor Jesus cumprisse a sua palavra? Quantas vitórias o Senhor deu ao seu povo quando o número de exércitos era infinitamente menor, as forças eram menores, a capacidade humana era incomparável. Quantas vezes, a humanidade se deparou diante de mares intransponíveis, situações, e agora? E o Senhor estendeu a sua mão e falou: quando eu ajo, não há nada nem ninguém que possa me impedir. E na nossa vida, a gente esbarra com situações assim. Situações que a gente olha e se sente totalmente incapaz. Fala assim, e agora? E agora? Não tem mais nada que eu possa fazer, não tem nada que está ao meu alcance. Mas nós podemos descansar e ter paz mesmo diante dessas situações. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Gostaria que nós orássemos mais uma vez e clamássemos ao Senhor que aumente a nossa fé nele.
que nós possamos ter a certeza de que o Deus que está conosco, o Deus que caminha lado a lado conosco, é o Deus que vai garantir a nossa chegada lá na frente. O Deus que nos prometeu lá atrás, em que nós moraríamos por Ele, vai completar essa boa obra, apesar de nós, apesar do que a gente passe. E é claro que a gente é ferido nesse caminho. É claro que dói o luto, é claro que dói o desemprego, mas ainda assim nós podemos descansar e não ter medo. A expressão não temas é uma das expressões mais utilizadas na Bíblia, justamente porque o Senhor sabe o quanto nós somos fracos diante do primeiro obstáculo que aparece. O quanto nós trememos e deixamos de olhar para Ele, começamos a olhar para as circunstâncias das nossas voltas, como aconteceu com Pedro, que ele começou a caminhar bem sobre as águas, começou a caminhar, e de repente ele passou a olhar para os ventos, para as ondas, para o medo, começou a afundar. O Senhor prontamente o segura pela mão e fala: homem de pequena fé, eu estou aqui com você. Não tem por que você ter medo. Os mares respondem ao meu mandar. Se eu mandar que ele se torne uma plataforma firme, ele se torna. Se eu mandar que ele pare e fique uma bonança, ele fica. Vamos clamar ao Senhor por isso. Senhor, quantas vezes a nossa fé é abalada porque deixamos de olhar para Ti. E pedimos a Ti que, assim como o Senhor trouxe essa palavra por meio do profeta Isaías ao Teu povo, quando eles estavam cativos, com medo, passando pela turbulência, que o Senhor possa trazer essa palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento todos os dias para a nossa vida. Que as dificuldades, que as tribulações, que as ondas e o fogo, que com certeza vamos passar, não possam abalar nossa fé em Ti, mas que possam nos mostrar o quão poderoso e quão grande o Senhor é. E o quanto o Senhor nos ama. O Senhor não se faz em momento algum indiferente à nossa dor, porque foi o Senhor que nos fez, nós somos propriedade exclusiva das Tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Reforce essa verdade de maneira fiel, de maneira ativa, de maneira efetiva na vida de cada um que está aqui. O Senhor sabe a luta e a dor que cada um tem passado ou que até mesmo vamos enfrentar amanhã. Mas nos dê a certeza que a Tua presença estará conosco, que a Tua graça nos basta e que nada pode abalar a nossa relação, porque fomos selados com o sangue precioso do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém.